Boa noite, pessoal, tudo bom? Vou fazer um vídeo aqui para analisar algumas ações aqui, as ações mais importantes do índice para essa semana aqui. Vamos ver como é que vai dar, as que estão dando compra, as que estão dando venda, as que não estão dando nada, as que estão dando raiva. Vamos ver aqui, analisar aqui, fazer uma análise rápida, um vídeo rápido. Eu vou começar com o Ibov aqui, tá? Só lembrando, tá? É um vídeo só com fins didáticos, não é nenhum tipo de recomendação de compra ou de venda, simplesmente compartilhar a minha visão do mercado através da análise técnica, tá bom? Então eu vou começar aqui com o Ibov, tá? O Ibov no diário, tá? Semanal, vou colocar no semanal aqui para ver como é que ele fechou a semana passada e a perspectiva de acordo com a minha leitura para essa semana, tá? O Ibov, na verdade, dentro da minha leitura, tá? Ele armou um pivô de alta, tá? Eu interpreto isso daqui como pivô de alta. Interpreto isso daqui como pivô de alta, tá? Ele fez uma pernada aqui, ó. Fez uma pernada. Não vou nem considerar essa primeira aqui, eu vou considerar só essa pernada inteira, tá? Não vou nem considerar esse pullback aqui, vou considerar só essa pernada. E ele rompeu, tá? Ele rompeu esse topo com uma barra, tá? Uma barra forte. Eu não sei, deixa eu ver o volume aqui, como é que tá esse volume. O volume da semana passada. Não, o volume desse rompimento, o volume desse rompimento. O volume até é ruim, o volume não é grandes coisas não. Mas ele deu continuidade no pivô. O que eu faço nesses casos assim, quando ele rompe? Eu vou projetar esse pullback, tá? Com meus estudos aqui, ele alcançou o primeiro alvo, tá? Alcançou o primeiro alvo, deixa eu tirar essa cruz aqui. Alcançou o primeiro alvo, ele fez um pullback para buscar o segundo. Até deu entrada, né? Até deu entrada aqui nesse pullback aqui. Pullback de compra aqui. Rompeu o primeiro alvo, só que não deu continuidade. Ele afundou. Nesse caso aqui, o que eu faço? Nesses casos assim, eu vou armar a retração de Fibonacci, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a retração dessa pernada toda aqui. Ele fez um pullback aqui na primeira retração, eu acho bem frágil, tá? Não que não seja uma retração importante, mas eu acho bem frágil, né, essa retração, mas mostra força na tendência, né? Pelo menos nessa pernada de alta. Vamos ver se ele vai dar continuidade, né? Essa vela aqui de alta aqui, ó, é uma vela até interessante com volume, fechou na semana passada. A média de 9 já inclinou para cima, então isso é um bom indício. Aí eu vou pro diário. Diário, o que eu passo aqui nesse caso? Mesmo estudo, tá? Tendência de alta, tá aqui as projeções. Só que aqui no diário, o que eu faço aqui? Eu vou projetar, vou fazer a retração, né? Eu vou fazer a retração desse movimento aqui, tá? Retração desse movimento aqui, ele parou na retração de 50, nessa pernada de baixa. Como que eu faço a leitura disso daqui? A leitura disso aqui eu faço o seguinte. Eu não apostaria em venda, tá? Eu não apostaria em venda, embora ele sentiu a retração de 50 dessa pernada aqui, ó. Fez um candle aqui, ele fez um inside bar aqui, né? Pode ser que ele dê continuidade a esse movimento de alta? Sim. Na minha leitura, a probabilidade dele dar uma corrigida um pouco mais. O que eu esperaria aqui? Onde eu teria mais atenção, de repente, uma eventual compra? Nessa região aqui, ó, de 134 a 178, tá? Se ele fizesse um pullback aqui nessa região aqui, eu interpretaria que ele poderia estar fazendo um outro pivô de alta para romper esse alvo aqui, romper esse topo aqui e buscar essa máxima aqui, a TH do Ibov, né? Mas a princípio eu não faria nada, tá? Diante desse cenário aqui eu não faria nada. Embora, se ele rompe a máxima desse candle aqui, pode ser que ele vai buscar direto, né? Mas eu não faria nada nesse movimento aqui não, tá? O dólar futuro está em tendência de baixa clara, né? Tá em tendência de baixa clara, eu até projetei, tá? Eu faço o mesmo estudo no dólar perpétuo, tá? Então no semanal aqui, ó, eu projetei esse movimento que seria o pullback, tá?
eu projetei esse pullback, só para vocês entenderem meu raciocínio, tá? Isso aqui é uma retração, ele sentiu a retração de 50, tá? Com essa vela aqui, acho que até teve um volume interessante aqui, ó, nessa vela aqui, ó, do semanal, ó, deve ter um volume interessante. E deu continuidade ao movimento, né? Fez o pivô e tá indo embora. Nesses casos aqui, o que que eu faço? Eu projeto, vou projetar. Eu poderia projetar o pivô? Sim, eu poderia projetar o pivô para baixo, tá? Mas eu projeto o pullback, tá bom? O pullback, a projeção desse pullback aqui, ó, ele rompeu o primeiro alvo, tá? Ele sentiu aqui, mas depois ele rompeu e voltou para cima, tá? E tá jogando para baixo de novo. A minha leitura pro dólar, tá? Isso aqui é mais a médio prazo no 5,27, tá? 5,275 aqui é meu alvo, tá? Logicamente que tem alvos intermediários, tá? Que aqui eu vou pro diário, nesse estudo aqui é o estudo semanal, eu vou pro estudo diário, tá? E o estudo diário, o que eu faço? Eu pego esse pivôzinho aqui, ó, ele fez um pivô. Ele fez um pivô de baixa aqui, ó. Pernada de baixa e pivotou para baixo, numa tendência de baixa, né? Ele fez um pivô de baixa numa tendência de baixa, então a perspectiva é que ele vai buscar os seus alvos. Inclusive ele cravou esse alvo aqui, tá? Que é o segundo alvo dessa pernada aqui, desse espelhamento para baixo, tá? Com esse padrão aqui, eu esperaria um pullback, tá? Esperaria um pullback aqui do dólar. Até onde esse pullback vai eu não faço a mínima ideia, se de fato aconteceu o pullback, né? Mas eu tenho alguns pontos. Por exemplo, o primeiro alvo de Fibo, tá? Desse movimento aqui é um pullback que eu prestaria atenção, tá? Se ele fizesse de fato o pullback, ele chegasse nessa região aqui, eu analisaria o comportamento, volume, entendeu? Mas se ele rompe, tá? Caso o pullback aconteça, se ele romper, a gente pode fazer a projeção desse movimento aqui, tá? Então, resistência aqui, ó, resistências possíveis seria nessa região aqui, ó. Deixa eu só tirar esse para ficar melhor a visualização. No 5,561 e essa daqui que é a mais forte para o dólar, né? Para a moeda, que é a retração de 618 no 5,588. Mas a princípio eu não faria nada. Eu apostaria agora, né, num pullback desse movimento aqui, entendendo que ele segurou no alvo de Fibonacci aqui, nesse segundo alvo de Fibonacci, e fez um candle de dúvida. Então eu aguardaria um pullback, tá? Isso aqui é pro dólar. O índice futuro, deixa eu ver o índice aqui. O índice futuro é basicamente o Ibov, né? Basicamente o Ibov. Só que diferente do Ibov, ele que fez ele dá uma segurada na retração de 50, o índice futuro ele segurou nesse fundo aqui, né? Ele fez um pullback nesse fundo aqui e não conseguiu romper. Eu aguardaria também com esse padrão, tá? Com esse padrão aqui, uma correção dessa região aqui dos 133.708, tá? Ou também a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer a retração desse movimento aqui, ó. A gente tira aqui para não ficar um monte de Fibo na tela, para não ficar confuso o estudo. Vou pegar aqui, ó. Ele poderia fazer um pullback aqui também nessa região aqui do 134.765, tá? Lembrando que se fizer um pullback nessas regiões aqui, eu apostaria mais na compra. A tendência majoritária do Ibov é de alta. Então eu aguardaria um pullback nessa região aqui para pensar em compra. Agora nesse momento não faço nada não, tá? Então o índice futuro, o dólar, Ibov, tá? Os estudos estão aí. Agora vamos pro DI, tá? O DI futuro. DI futuro que tem uma correlação muito grande com o dólar, tá? Isso aqui também eu olho bastante. Para quem faz day trade, isso aqui é interessante. Passar a olhar o CDI, tá? DI numa tendência de alta, tá? Fez um pivô, eu projetei esse pivô, tá? Isso aqui é de acordo com a minha leitura. Pivotou para cima, eu projetei esse pivô, tá? Ele rompeu esse alvo aqui, ele sentiu esse alvo, na verdade o segundo alvo ele sentiu. Só que ele não perdeu a mínima, tentou subir e depois devolveu, né?
devolveu meio devagar essa queda aqui, tá? Mas tá caindo, meio devagar, mas tá caindo. Então eu tenho uma perspectiva do DAI dar uma segurada nessas regiões aqui, ó, tá? Isso aqui são suportes pro DAI futuro. Agora, se ele perde esse candle aqui, esse martelinho que fez, segurou suporte, segurou como suporte nessa retração dos 50, pode ser que ele venha buscar essa região aqui do 12.333, tá? E se o DI cai, a nossa bolsa tende a subir, tá? E o dólar também tende a continuar caindo. Então é bom sempre ficar de olho nesse DI aqui, tá? Isso aqui é no semanal, vamos ver no diário, tá? O diário, eu projetei esse fibo aqui nessa queda, mas ele já perdeu essa região de 618 do diário, tá? Então qual é a minha leitura nesses casos assim? Se ele perdeu essa retração de 618, pode ser que ele venha buscar fundo aqui novamente, tá? Embora tenha feito esse candle aqui de compra, mas pode ser apenas um pullback, tá? Até porque nem tem volume direito, então pode ser que tenha um pullback para, se perder a mínima, dar um pouco mais de queda aí pro DI. Aqui a gente pode fazer aqui no diário, a gente pode projetar esse pullback aqui, ó. A gente pode projetar esse pullback aqui, ó. Deixa eu ver. Vou colocar o imã aqui para ficar um movimento mais certinho. Então ele fez um pullback, ó. Pullback não, ele sentou no primeiro alvo, tá? Então um pullback aqui nessa região aqui da cabeça aqui desse fundo aqui também não seria nada anormal, tá? Então basicamente essa é a leitura desses ativos, tá? Agora vamos para as ações, tá? Vou fazer a análise das ações aqui, mais as que tem mais liquidez na bolsa, as que o pessoal mais gosta de olhar, tá? As que fazem maior peso no Ibov, tá? Vou começar com a Petrobras, tá? A Petrobras no semanal ela fechou bem feio, tá? Esse candle fechou na mínima da semana e com volume, tá? Isso aqui não é legal, padrão bem feio mesmo, embora esteja numa tendência de alta forte, tá? Pode ser que ela venha buscar fundo. Deixa eu ver se, inclusive ela sentou nessa região de 50, tá? Nessa retração de 50 dessa pernada de baixo aqui, ó. Essa pernada de baixo, ela fez o pullback, tá? E ela não conseguiu romper essa região dos 50%. Inclusive, fazendo esse movimento, eu tinha feito até uma bandeira, achando que isso aqui seria uma bandeira de alta, né? Não desconfigurou a bandeira ainda, mas que tá bem feio, tá? Tá bem feio. Isso aqui tá dando raiva, essa daqui tá dando raiva, essa Petrobras aqui. Para quem tá operado comprado, tá passando raiva nisso aqui, né? Mas vamos lá, vamos ver. Não perdeu, pode ser que isso aqui seja uma bandeira, né? Mas, de fato, esse padrão é bem feio no semanal. Vamos ver no diário. No diário tá bem feio mesmo. Tá bem feio. Agora, se perde esse fundo aqui, deixa eu ver. A gente pode projetar aqui esse fundo aqui, caso... perdeu, né? Perdeu esse fundo aqui, tá? E com volume, ó. Bom, não me espantaria se ela viesse aqui nos 29,45. Não de uma vez, mas se ela viesse pra cá não me espantaria não, tá? Pra quem tá comprado aí, tá passando raiva nesse ativo aqui, com certeza. E é um padrão bem feio mesmo, né? Poderia até dar uma venda aqui nessa região aqui, tá? Mas eu não colocaria uma venda aqui não, porque stop tá... apesar que o stop não tá caro, mas na verdade o stop técnico disso aqui seria aqui em cima, né? 8%. Eu esperaria um pullback aqui nessa região aqui. Pode ser que com esse padrão aqui nem faça pullback, pode ser que faça direto, né? Porque fechou com candle bem feio mesmo e com volume, né? Mas é aguardar aqui. Para quem tá comprado tá passando raiva. E é um padrão feio, e para quem quer vender é um padrão para ficar atento. Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce eu zerei uma put que eu tava vendido, tá? Eu zerei ela com lucro. Então, no semanal, deixa eu ver aqui. No semanal ela tá até comportada, tá? Porque ela tá numa região de suporte, tá? Tá numa região de suporte aqui.
ela fez essa pernada de alta e com essa correção eu projetei, fiz a retração, desse movimento e ela segurou na região de 618, região de 618 bem forte, né, para commodities. E ela fez na semana seguinte desse candle aqui, ela fez esse candle de compra aqui. Embora o volume esteja bem fraquinho, mas se rompe essa máxima aqui, pode ser que dá uma compra aqui para buscar essa região do 57,97, que é o topo, né? Mas é uma região bem chata mesmo para Vale, tá bem chato. Tá bem consolidada aí no semanal. Deixa eu ver no diário. O diário, ó. O diário tá bem bonito, ó. Fez um padrão até bonito aqui, ó. Nessa retração de FIBA aqui, ó. Fez um padrão bem bonito mesmo. Dando compra, né? E confirmou a compra e tá indo embora. É aquilo, né? Tem alvo aqui nessa região aqui do topo. Para quem montou aqui algo na compra, ou comprou no à vista, né? Ou montou algo com opções, uma trava, uma sigo, né? Que seja, tá bem interessante. Até então tá dando alegria esse padrão aí. Então Vale é isso daí. Deixa eu ver agora Itaú. Itaú no semanal, tá? Itaú no semanal, eu tinha até feito um vídeo um tempo atrás falando dessa região aqui, ó, para montar uma call, né? E quem montou uma call aqui foi até interessante para quem monta call nessas regiões de resistência, né? Como eu falei lá no vídeo, é interessante, ela afundou um pouquinho, né? Mas até alertei, é uma tendência de alta, né? Então não pode contar muito com um ativo afundando bastante, porque se operar contra a tendência é complicado. Então ela fez esse pullback, ela segurou na média de 20, né, e fez esse candle com força aqui, com volume. Isso aqui é um padrão clássico de compra, né? Poderia colocar uma compra aqui nessa máxima para buscar o alvo de 42,20? Poderia. O problema é que tem esse alvo aqui ainda, né? Alvo de Fibonacci ainda. Então eu acho que dificilmente ela passará por esse alvo aqui sem sentir. Pode ser até uma bandeira aqui, a gente pode até colocar uma bandeira de alta aqui, ó. A gente pode até fazer uma bandeirinha aqui, deixa eu ver, não vai ficar uma bandeira bem assimétrica não, mas poderia até colocar uma bandeirinha aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Bandeirinha meia boca aqui, mas poderia ser interpretado como uma bandeirinha, né? Então ela tem essa região de resistência aqui no 38,29. Comprar aqui, sinceramente, eu acho bem arriscado, embora seja um padrão de compra no semanal, com volume, mas eu acho bem arriscado. Pode rasgar direto? Pode até rasgar, mas eu esperaria um pullback aqui, até para ficar um stop menor, mais barato, né? Montar alguma coisa com opções, ou até mesmo comprar numa vista mesmo, né? Tá bonito para compra, mas eu não compraria aqui não. O stop é muito caro, porque o stop é aqui embaixo, aqui, ó. Esperar a 8% de stop, esperar de repente um padrão um pouco mais barato para entrar e fazer uma entradinha na compra, né? Isso no semanal. No diário, deixa eu ver. No diário, sinceramente, eu também não vejo nada de compra aqui. O que a gente pode fazer no diário aqui? No diário a gente pode projetar esse movimento aqui, ó. Que ela rompeu esse topinho aqui, ó, que era um padrão de baixa, né? Ela rompeu isso aqui. Ela limpou, né, essa pernadinha de baixo aqui, meio muito capenga essa pernadinha de baixo, e limpou, tá? Ela rompeu com um gap e sentiu o primeiro alvo. E sentiu esse primeiro alvo aqui, né? Fez um candle até feio, mas no outro dia ela já subiu, né? Então, embora esse padrão não for desconfigurado ainda para queda, porque não rompeu a máxima, mas tá mostrando que o papel tá forte na compra. No diário também não faria nada aqui. Não faria nada aqui para comprar, tá? É a mesma leitura lá do semanal. Tem resistência, no semanal tem resistência aqui no 38,29, só que no diário também tem resistência aqui no 37,51. Por quê? É um alvo de Fibonacci dessa pernada aqui, desse espelhamento. Então, para compra eu não faria nada, embora estou de olho para compra no Itaú, tá? Mas até o momento não faria nada aqui. Itaú não faria nada. Bradesco, tá? Bradesco, deixa eu ver aqui como é que tá o Bradesco. Bradesco, o que eu fiz aqui, ó? Você poderia até
projetar essa pernada aqui, ó, essa pernada de alta aqui no Bradesco, poderia até projetar isso, tá? Para possíveis alvos no Bradesco, porque o Bradesco está bem forte, tá? Ele rompeu esse topo aqui e está bem forte. No semanal também não faria nada, tá? No semanal não faria nada. Aqui, até porque tá meio que no vazio aqui, o suporte tá um pouco longe, que o suporte para mim, na minha leitura, tá? É aqui, ó, nesse topo aqui, ó, dessa pernada de alta rompida. Então isso aqui para mim seria um suporte. Pode ser que ele venha buscar isso aqui ainda, tá? Embora fechou com um padrão aqui de alta, né? Esse candle de alta, mas pode ser que ele venha buscar aqui ainda essa região. Se não buscar essa região, paciência, eu vou ficar de fora, mas eu prefiro não fazer nada aqui, tá? De acordo com os meus estudos, tá? Eu esperaria fazer um pullback aqui para levar até os alvos dele aqui. Inclusive, tem alvos aqui para baixo e aberto, tá? É para cima, né? Tem alvos aqui para cima e aberto, que é no 17,11 e no 19,66, tá? Alvo esse que é esse espelhamento dessa pernada aqui, tá bom? Vamos ver como o mercado vai se comportar, tá? Para ver como é que vai ser o movimento. E o que a gente pode ver? A gente pode olhar de repente o índice financeiro, tá? Para ver como é que tá o mercado, o índice financeiro como um todo, tá? O índice financeiro tá em escalada também, tá? Tá em alta, tá? E inclusive já até feito esse estudo aqui, quando ele fez esse padrão, depois ele perdeu. E eu acreditaria que ele buscaria mais alvos para baixo, mas ele sentiu o primeiro alvo, tá? Ele sentiu o primeiro alvo e fez um pullback. Isso aqui pode ser um pullback, tá? Isso aqui pode ser um pullback para voltar a cair e buscar alvos aqui para baixo. Alvo que eu tô de olho aqui no índice financeiro, tá? Na retração de 50% dessa pernada de alta, tá? Que é no 138, no 13.841, tá? Então, assim, no índice financeiro, tá? Olhando o índice todo, né? O mercado todo, o índice financeiro todo nesse ativo aqui, eu não faria nada, tá? Para pensar em compra, teria que romper esse topo aqui, fazer um pullback para fazer um pivô e ir embora. Eu não faria nada aqui. Para mim, isso aqui é só um pullback, tá? Então, galera, é isso daí, tá? Esse daqui é uma análise simples, rápida aqui, tá? Do Ibov, do dólar, do índice futuro, para quem faz day trade, tá? E lembrando, tá? Para quem faz day trade, eu só analisei o diário e o semanal. Quem faz day trade faz time frame menor, 15, 5 minutos, tá bom? Só uma análise mais macro para ver a perspectiva do movimento do mercado, tá bom? E agradeço aí pela atenção e vamos ver como é que vai ser o movimento, como é que vai ser o comportamento dos preços nos próximos dias aí, tá bom? Abração!